boa tarde. Hoje vamos falar um pouco sobre o descritor número 1 de língua portuguesa e o passo a passo de como trabalhar com os alunos do 5º ano e obter sucesso na avaliação do SAEB. O descritor número 1 indica as habilidades linguísticas necessárias à leitura de texto de gêneros variados. De acordo com esse descritor, o leitor competente deve saber localizar as informações explícitas e fazer inferências sobre as mesmas. Deve identificar a ideia central de um texto, ou seja, aprender o sentido global e fazer abstrações a respeito dele. Deve também perceber a intenção do autor, saber ler as entrelinhas e fazer distinção entre opinião e um fato. Deve ainda saber o sentido de uma palavra ou expressão pela inferência contextual. E qual é o objetivo do descritor número 1? Fazer com que o aluno identifique informações explícitas em um texto. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno em encontrar o que está sendo enunciado claramente na superfície do texto. Embora pareça tratar-se de uma habilidade muito simples, ela vai se tornando complexa na medida que a informação solicitada estiver em parte do texto mais difícil de compreensão. Então, essa habilidade é avaliada por meio de um teste, de um texto com base que dá suporte ao item. Então, no qual o participante do teste é orientado a localizar as informações solicitadas, seguindo as pistas fornecidas pelo próprio texto. Então, para chegar à resposta correta, o participante do teste deve ser capaz de retomar o texto, localizando dentre as informações aquela que for solicitada pelo teste. Então, nesse sentido, é importante o professor trabalhar com o aluno gêneros variados, realizar atividades de leitura e interpretação que possibilite ao educando a identificar a ideia central, ler as entrelinhas, distinguir um fato e opinião, localizar o cenário, as ações, os personagens, ler com atenção, sintetizar as principais ideias do texto, decifrar, inferir, ler em voz alta, ler pausadamente, reler quando for necessário, marcar as palavras desconhecidas e pesquisar o significado. Variar a leitura dos textos, manter o hábito de leitura, elaborar pergunta para cada parágrafo e observar as sequências de ideias dos parágrafos. Vou apresentar para vocês 3 textos com gêneros diferentes. Então, nós temos uma receita para ser feliz, no qual os ingredientes falam sobre a felicidade. Então, de acordo com esse texto, para ser feliz é necessário uma xícara de quê? Se o texto está falando da felicidade, então o aluno que identifica a informação explícita, ele vai marcar a letra B, está falando sobre a esperança. Já no texto número 2, está falando sobre o elefantinho, sobre o medo do elefantinho. Então, quando o aluno ler o texto, refletir e analisar, tem as questões para ele poder marcar. E
refletir sobre as ações do personagem e o que o texto está falando. Então ele vai marcar a letra B, que fala sobre o medo do elefante que ele teve ao encontrar o passarinho. Já no texto número 3, nós temos uma bula de remédio que fala sobre a composição, que é a ideia principal, mas nós temos outras informações ao paciente, indicações, contraindicações, efeitos colaterais e etc. Mas, se é relacionada à palavra composição, o aluno vai marcar que letra? De acordo com o texto, a composição indica o quê? Letra A, situação contraditória do remédio. Letra B, as vitaminas que fazem falta ao homem. Letra C, os elementos que formam o remédio. E letra D, os produtos que causam anemia. Nesse sentido, o aluno que identificar a informação explícita, ele vai marcar a letra C. Então, trabalhe com os seus alunos, com simulado, ofereça diversos gêneros para que ele possa ter conhecimento. Trabalhe todas essas etapas que o aluno com certeza obterá um sucesso na avaliação do SAEB. Nos próximos vídeos estarei trabalhando os demais descritores. Obrigada.